E aí, tudo bem? Eu sou o Ronan Santos do Almanac X e esse é um vídeo especial, um conteúdo extra na semana com uma mega compilação de famosos que não envelheceram muito bem e hoje são quase reconhecíveis. Então passe um pó compacto e roda a vinheta. Os irmãos Bogdanov foram gêmeos franceses de origem russa que fizeram muito sucesso na Europa durante os anos 80 e 90. Em 1976, quando eram jovens, ambos embarcaram no mundo da televisão como apresentadores de um quadro de ficção científica e depois disso, ficaram famosos em outros países que transmitiam os gêmeos cientistas no horário nobre da TV. Apesar de se consagrarem tanto na televisão quanto publicando livros, a partir de 2000, os irmãos se tornaram obcecados pela beleza e passaram a realizar diversos procedimentos estéticos que transformaram seus rostos em algo quase irreconhecível. Mudou meu conceito de horrível. Aplicações exageradas nas maçãs do rosto e no queixo fizeram com que os dois ficassem parecidos com personagens de desenho animado. Infelizmente, ambos acabaram partindo dessa para melhor no ano passado, por conta da doença que assolou o mundo. Os Menudos foi um grupo musical criado em Porto Rico no ano de 77. Eles fizeram muito sucesso na América Latina inteira, inclusive aqui no Brasil. A febre era tanto por conta das músicas, quanto pelos integrantes da boy band, que no seu ápice tinha 5 integrantes, sendo um deles o Rob Rosa, o preferido de muitas garotas da época. Você lembra dele? Não, nunca nem vi. Hoje, o Rob tem 53 anos e quem se recorda dos seus anos como integrante dos Menudos pode passar ao seu lado que não vai reconhecê-lo, tamanha diferença, principalmente quando ele resolve deixar a barba e os cabelos longos. Daí, meu amigo, não tem semelhança alguma com seu antigo eu. Nos anos 90 surgiu uma banda de samba reggae chamada Timbalada, que fez bastante sucesso em todo o Brasil e tinha como principais integrantes o Carlinhos Brown e o Chechel. O Carlinhos todo mundo sabe que tá bem de vida, foi jurado do The Voice por muitos anos e continua ativo no ramo musical, mas não podemos dizer o mesmo do Chechel. Em 2019, ele foi visto nas ruas de Salvador pedindo ajuda financeira, com a aparência bem abatida e até com alguns dentes faltando. Diz como é que é. Depois de terem conhecimento sobre a sua situação, ele foi chamado em programas de televisão e explicou que tinha vício em remédios e em bebida, e que às vezes passava por algumas recaídas e acabava até usando coisas mais pesadas. Porém, graças a Deus, o ex-vocalista conseguiu se recuperar e sua aparência ficou bem mais jovem do que quando ele estava em situação de rua. Graças a Deus. Para que Anitta conseguisse concorrer ao Grammy, foi preciso anos de consagração do funk, e uma das produtoras que chegou quando tudo ainda era mato foi a Furacão 2000, que produzia grandes sucessos da época. E uma das dançarinas mais conhecidas era a Juliana Silva, que além do funk também dançava para escolas de samba e estava com a vida garantida até se envolver com o que não presta. O vício de Juliana em entorpecentes fez com que ela perdesse o emprego, se afastasse da família, do próprio filho e fosse viver nas ruas do Rio de Janeiro. A ex-artista ficou 5 anos desaparecida e quando a sua mãe a encontrou, a situação era feia. Muito magra, com roupas rasgadas e desorientada, a ex-musa havia se afundado nas piores substâncias que existem. Em 2015, ela chegou a ser internada em uma clínica de reabilitação e, apesar de ter saído, os médicos que a acompanharam disseram que ela nunca mais seria a mesma, pois os entorpecentes já haviam causado danos irreversíveis. E em menos de 3 anos, a moça já estava nas ruas novamente.
Um final bem triste, né? Para quem ajudou o funk a se tornar o que é hoje. Marinho Chagas foi jogador de futebol que ganhou fama depois de jogar pelo Náutico e posteriormente no Botafogo, onde se consagrou como um dos principais titulares da época, jogando até mesmo pela seleção de 73 até 74. Além de um baita jogador, Marinho também era conhecido pelas suas madeixas louras, que rendeu para ele o apelido de Bruxa. Os anos se passaram e o craque se aposentou, porém continuou gastando dinheiro como se ainda fosse um atleta profissional de primeira linha. Ah não, aí ele extrapolou. Marinho gostava de ostentar colares feitos de ouro, anéis, carrões e não escondia que era fã de uma festa regada a bastante bebida. Até que infelizmente o que acontecia apenas no fim de semana passou a ser diário e ele se tornou dependente alcoólico. Isso fez com que perdesse dinheiro, tivesse problemas pessoais, enfrentasse um complicado divórcio e é claro que todos esses problemas juntos refletiram na sua aparência física. Ele viveu seus últimos anos como uma pessoa comum, com muita dificuldade financeira e completamente irreconhecível. O ator Sérgio Rodjakov ganhou destaque e fama no país inteiro com seu personagem Cabeção. Na novela Malhação, o papel foi tão bem aceito pelo público que ele atuou por 6 anos com o mesmo personagem. Porém, depois que o contrato acabou e não foi renovado, Serginho se afastou da televisão e nunca mais foi chamado para fazer algum papel igualmente relevante, nem na Globo e nem em qualquer outra emissora. Ele também passou por problemas pessoais, chegou a trabalhar como garçom nos Estados Unidos e depois acabou se envolvendo com substâncias ilícitas, chegando a parar numa clínica de reabilitação. Muitas controvérsias envolvendo seu nome apareceram ao longo dos anos, o que foi piorando ainda mais a sua imagem. Sua aparência foi ficando cada vez pior. Em 2022, o ex-ator foi novamente internado em uma clínica de reabilitação e dessa vez sua mãe deu uma entrevista dizendo que o tratamento poderia ser longo para que ele se livre logo desse mal de uma vez por todas. E bom, tomara que dê tudo certo para o eterno Cabeção. Heather Locklear foi um dos nomes mais populares de Hollywood durante os anos 80. A atriz ficou conhecida pelos cabelos loiros, olhos claros e por suas atuações em filmes que fizeram sucesso na época, como Carro Comando e Melrose, além de fazer pontinhas em séries como Hannah Montana e 2 Homens e Meio. Apesar de nunca ter parado de atuar, ela não ganhou muitos papéis de destaque desde os anos 90. Sem fama, ela virou notícia após responder algumas acusações de agressão e chegou a ser presa. Porém, o destaque mesmo foi para o retorno às telonas em 2019. Isso porque sua aparência chamou mais atenção do que o próprio filme. Se você prestar atenção, ela parece ter exagerado um pouco nos procedimentos estéticos, que a deixaram bastante diferente. Realmente. Nas vezes em que foi fotografada sem maquiagem, os fãs disseram não reconhecer a atriz e muitos apontaram que talvez o péssimo resultado tenha sido por falta de dinheiro para deixar as aplicações de Botox em dia. Dessa forma, a ex-musa da TV se tornou praticamente outra pessoa. Um sucesso do final dos anos 70 e começo dos 80 foi a série Arnold, que foi bastante popular aqui no Brasil. O protagonista era interpretado pelo ator mirim Gary Coleman, que começou a série aos 10 anos e terminou com 18, tendo acumulado uma bela grana com todos esses anos de atuação. Porém, assim que a sitcom acabou, começaram os problemas do jovem ator, que descobriu ter sido passado para trás pelos próprios pais, que torraram a maioria da sua grana. Dá pra imaginar uma coisa dessas? Ele também nunca mais arranjou nenhum trabalho de destaque no mundo da televisão ou do cinema. E apesar de ter feito algumas pontinhas aqui e acolá, acabou tendo que ganhar a vida com empregos normais, que não fossem artísticos. Chegou uma época que o seu nome só aparecia para falar das polêmicas, como quando foi preso por agredir um fã ou do divórcio conturbado com sua ex-esposa.
para a tristeza de todo mundo, o ex-ator não teve um final de vida dos melhores, até que em 2010 sofreu um acidente em casa e acabou falecendo com apenas 42 anos. Jessica Simpson ficou muito famosa nos anos 90 e 2000, seguindo a mesma linha da Britney Spears. Ela era uma jovem loira que emplacava sucesso atrás de sucesso, sempre estando em evidência. Ela também trabalhou como atriz, fez parte de reality shows e sempre estampou capas de revistas por conta da sua beleza, mas tudo isso mudou quando a artista engravidou. Claro que é normal ganhar uns quilos nesse processo, mas a coisa saiu um pouco do controle para Jessica, pois segundo fontes próximas, a grávida tinha desejo de comer fast food de forma totalmente exagerada. Ela chegou a ganhar 30 quilos por conta desse hábito nada saudável. Isso fez com que seu colesterol aumentasse e até sua pele ficou menos jovial. Ter parado com os cuidados de beleza e outros procedimentos estéticos também fizeram diferença para toda essa mudança. Porém, logo após a gravidez, ela já tinha um contrato assinado com aqueles programas de redução de peso, sabe? E voltou a se cuidar. Hoje em dia ela aparenta ser bem mais jovem do que nos tempos de grávida. Você não acha? Thiago Baldini foi um ator muito famoso durante os anos 90. Não tô lembrado não. Ele começou sua carreira como modelo e depois ingressou no mundo da atuação fazendo diversas novelas da Globo como Eta Mundo Bom, algumas do SBT como Carrossel e até os 10 Mandamentos da Record, só para citar os trabalhos mais conhecidos. Porém, como ele mesmo comentou em uma postagem no seu Instagram, quando era jovem perdeu toda essa fama por conta do seu envolvimento com substâncias ilícitas. Ao ser entrevistado, o ex-ator relata que já esteve no seu auge, viajava o mundo todo, mas que tudo ficou para trás por conta dos seus vícios. Eu tinha tudo, Kleber, tinha tudo, tinha carro, dinheiro, frequentava os melhores restaurantes, viajava a todos os países, os melhores hotéis, tudo. Anos depois, ele foi convidado a participar do quadro de pegadinhas na Rede TV para ter uma nova oportunidade, onde ficou com um emprego garantido por um bom tempo. Come, eu sei, mas quem vai comer? Você nada não, rapaz, não vou comer. Só que acabou o contrato e o ex-galã acabou voltando para a situação em que estava antes. Thiago já foi visto diversas vezes pedindo dinheiro na rua. Para se virar, ele também passou a vender água no sinal. Tudo isso resultou no seu envelhecimento precoce e, consequentemente, na sua atual aparência. Entre os anos 80 e 90, Felipe Martins era um rosto conhecido do grande público por atuar nas novelas globais. Seu principal papel foi como Tato, filho do protagonista interpretado por Antônio Fagundes na novela A Viagem de 94. Pelos próximos 20 anos, ele ainda conseguiu se manter na mídia, sabe? Aparecendo em várias outras produções da Globo, sendo a última de 2008, quando fez Negócio da China. Nos anos seguintes, Felipe Martins migrou para a Record, fazendo novelas bíblicas entre 2009 e 2014. O problema é que depois ele foi ficando cada vez com menos propostas de trabalho, até ir sumindo da televisão de vez. Hoje, aos 62 anos, ele vive em um sítio no interior do Rio de Janeiro, tem um grupo de teatro com alguns poucos alunos e cuida de seus cachorros e de sua horta. Um pouco distante dos holofotes e bem diferente de como costumávamos vê-lo na televisão. O príncipe William já foi considerado um dos solteiros mais cobiçados do mundo, porque além de príncipe, ele era bonitão quando era um pouco mais jovem. Isso segundo minha tia, tá? Sei. Na verdade, desde criança, o membro da família real já era bastante elogiado por conta da sua aparência, coisa que continuou na adolescência e no começo da vida adulta. Grande parte dessa beleza é por conta de sua mãe, a princesa Diana. Porém, não podemos nos esquecer de seu pai, que já dava pistas de como seria o seu futuro se a genética pendesse para o seu lado. E não é que o menino puxou? Chegou uma hora que ficou difícil esconder que, além da possibilidade de assumir o trono real, ele também herdou a calvície do pai.
Na verdade, parece que ele até ultrapassou seu coroa, porque hoje em dia tem menos cabelo que o próprio Rei Charles. Como pode? E olha que ele só tem 40 anos de idade. Quem gosta de rock sabe que antes da Anitta lançar a música Boys Don't You Cry, a banda The Cure já possuía uma canção bem famosa com esse nome, cantada pelo vocalista Robert Smith. Apesar de sempre ter usado um estilo mais caótico e diferente, ele foi um sex symbol, principalmente durante os anos 80, mesmo com esse cabelão desarrumado quase o tempo todo. Os anos foram passando e o Robert ainda manteve o mesmo estilo de 30 anos atrás. Porém, quem curtiu seu som e viu seus videoclipes nos anos 80 dificilmente reconheceria o rockstar se o visse na rua hoje em dia. Jenny Lee foi uma atriz bastante respeitada no ramo de, digamos, entretenimento adulto, se é que você me entende. Seu verdadeiro nome é Stephanie Sadorra, mas quando resolveu ingressar no ramo dos vídeos para maiores, adotou o apelido que a deixou famosa. Aos 22 anos, Jenny já tinha bastante dinheiro e fama, tanto que conseguiu fazer uma coisa bem rara para a indústria, que foi atuar também em diversos comerciais de televisão e também como modelo fotográfica. Apesar de todo o reconhecimento, o auge durou poucos anos e passou. Ela se aposentou dos filmes adultos em 2009, mas por conta de algumas reviravoltas, acabou não conseguindo manter o padrão de vida e foi parar na rua, se tornando completamente reconhecível para quem lembra dela nos tempos de glória. Na verdade, ela vive em alguns túneis desativados que ficam embaixo da cidade de Las Vegas, e a própria já disse que se sente mais acolhida onde está atualmente do que quando atuava, mano. Olha que loucura! Porém, ela reconhece que ficar em situação de rua não foi nada bom para sua beleza, já que ela tá bem diferente de quando era jovem. Eduardo Tornag é um ator que, se você não lembrar, talvez a sua mãe lembre, já que interpretou diversos papéis no horário nobre da Globo, o que rendeu o título de galã ainda durante os anos 70. Isso se manteve nas décadas seguintes, inclusive com suas participações em filmes do cinema nacional. Até mesmo ostentando uma barba mais cheia, ainda era tido como um dos atores mais bonitões da sua época. Ele deu uma afastada das telas e quando reapareceu fazendo alguns trabalhos, deixou muita gente na dúvida se aquele era realmente o Eduardo que todos conheciam. Atualmente a barba ficou bem maior e a idade chegou com tudo, o deixando bem diferente dos anos que ele fazia TV. Hoje em dia a ex-estrela dá aulas de teatro e também de poesia em comunidades e participa de diversos projetos sociais. Talvez a ideia seja passar a visão de um homem mais sábio e experiente, por isso esse visual de Gandalf. Aleph Del Moral foi um ator de novelas brasileiro descoberto pela Globo durante os anos 90, quando ainda era uma criança. Ele fez alguns papéis relevantes em produções, como a novela Vamp, que deu o reconhecimento nacional ao jovem. Depois ele não passou em um teste para Malhação, mas continuou trabalhando na área, só que por trás das câmeras como operador de som. Aleph continuou nos bastidores por um tempo, até ser chamado para atuar em produções menores, como curtas-metragens e até um videoclipe. Porém, depois de 2009, ele nunca mais foi visto, mano. Acontece que o ex-ator descobriu ser portador de esquizofrenia e começou a fazer tratamento, mas como não levou muito a sério, acabou tendo alguns surtos e chegou a ficar 7 meses desaparecido. Apesar de ter sido encontrado, ele nunca mais voltou para a carreira artística e atualmente está vivendo com a mãe em Macaé, no Rio de Janeiro. Hoje em dia, o eterno Rubinho da novela Vamp está com 46 anos. Como toma remédios controlados, a família se preocupa com seus desaparecimentos que já aconteceram algumas vezes, pois eles têm medo do Aleph ser confundido com o usuário de substâncias ilegais.
Graças a Deus, desde 2016 ele está são e salvo em sua casa e vive feliz na companhia de sua família, que lhe dá todo o apoio que precisa. Uma das maiores promessas do futebol nacional foi Regis Pitbull, que começou a carreira jogando no Comercial em 96 e já no ano seguinte estava na Europa jogando em um time de Portugal. O craque se tornou ídolo quando voltou ao Brasil para jogar no Botafogo e depois seguiu carreira em vários outros times internacionais, do Japão e também da Turquia. Em 2006, ele chegou no seu auge, realizando o sonho de ser contratado pelo Corinthians, mas não durou muito tempo por lá e acabou passando por outros times nacionais. O atleta já foi pego no antidoping com substâncias ilícitas no corpo e por conta disso ficou um tempo afastado dos gramados. Mas não se tratava de um caso isolado e anos depois ele passou a lutar contra a dependência química, o que acabou com toda a sua reserva financeira. Felizmente, o jogador conseguiu se livrar dos vícios em 2012 e assinou com a Ponte Preta, mas se aposentou pouco tempo depois. Hoje, Regis Pitbull está longe dos gramados e trabalha na fábrica de um amigo. Ele continua fazendo tratamento e espera um dia conseguir ficar 100% limpo. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Monark X que estão sensacionais. Vejam depois do outro que você dá uma força, beleza? Então é isso, até a próxima!